Agora, Guga, você é muito Palmeiras. Sou, porque o Palmeiras é um time assim mais altos e baixos que existe, né? Assim, então era o Palmeiras da academia, aí a fila. Aí o Palmeiras Parmalat, o Palmeiras da Série B. Aí o Palmeiras agora da Crefisa, do Abel, não é mais Crefisa, mas assim, da Leila, Abel. Sabe, é muito impressionante, que você não vê o Palmeiras ali Pode crer. no meio da tabela tanto. Você não tem esse costume. O Palmeiras não é Torino e Corinthians. Sabe, o Palmeiras é... O Torino, se pegar ali o Torino, eles estão sempre em 10º no campeonato italiano. Eles nunca lutam para não cair, nunca lutam para ir para qualquer Copa. O Torino, você olha, eles estão em 10º. Então, o Palmeiras é essa coisa. Agora, eu sou de 76. Então, o Palmeiras foi campeão paulista em 76, só que o Palmeiras foi ser campeão em 93. Então, eu sou o palmeirense da fila. De que aquela coisa de crescer os São Paulinos, os corintianos, falando, cala a boca, palmeirense, você nunca viu seu time ser campeão. Assim, né? Zoado, né? Era zoado. E pior, você tinha, porque o corintiano você ainda tinha coisa, você nunca foi campeão brasileiro, mas o que foi ser em 90. Mas o São Paulo, que a rivalidade no Rio de Janeiro é um pouco diferente da rivalidade de São Paulo. O Santos é uma coisa especial, uma outra prateleira, o time do Pelé e tal, e uma torcida menor, e não é da capital. Mas é uma rivalidade tripla muito forte, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Os três, assim, o Corinthians historicamente freguês do Palmeiras, o Palmeiras freguês do São Paulo do Corinthians. Então faz o triângulo. No momento a luzinha entrou ali, em nenhum momento. Mas o São Paulo, para um palmeirense da minha geração, é algo que pega muito, porque não é só o do Mundial. É o São Paulo do Gilmar, Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Marcelo Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. São Paulo do Careca, era uma máquina aquele negócio. Tava demais, o Careca, que pra mim, assim, que falam, teve Ronaldo, Túlio, Romário. Bom, o Careca era do mesmo... Aí, né? O Careca foi o melhor jogador do Brasil em 86, 90 e fez 4 ou 5 gols em 86. 5 gols, foi vice-artilheiro da Copa. Sim. Que brasileiro, só o Ronaldo. Fez 5 gols, só o Ronaldo. Então, assim, depois... Então, o Ronaldo... O Careca, pra mim, é desse nível aí, né? É um fenômeno. É o melhor brasileiro em Copa, sem ganhar Copa, desde 86. Desde o Zico, 82. Assim. Então a gente tem um trauma muito grande do São Paulo. Então ficou essa coisa. Só que daí a gente ganha do Corinthians, naturalmente, sai da fila e vem a era Parmalat. A gente fica metido, mas daí vai pra Série B. Então tem essa coisa do palmeirense. Mas agora o que aconteceu é o seguinte: nossos rivais são os cariocas. O Flamengo ocupou o lugar do Corinthians. E o Botafogo ocupou o lugar do São Paulo. Olha só, pelo investimento. O Flamengo é o maior rival. Hoje vai pra São Paulo, você anda com a camisa do Flamengo lá em São Paulo na rua, é xingamento de como se fosse do mesmo bairro. É verdade. Pô, Flamenguinho, cheirinho, você quando tem Mundial. O Palmeiras e o Flamengo, e depois agora o Botafogo mais recente, mas virou o Palmeiras e o Flamengo dominantes no futebol brasileiro. São os dominantes. O Palmeiras, eles podem não ganhar, mas estão sempre ali no topo. É o Barcelona, Real Madrid. E o Botafogo, com o Palmeiras, virou por causa do 4x3. E depois a Libertadores. Um dos dias mais tristes da minha vida, esse 4x3. Que tem o Camilo, amigo de vocês, eu não podia nem zoá-lo, porque ele ficou... Ficou sentido. Eu fiquei doente também, cara. Fiquei meio doente. Mas depois vocês tiveram a vingança no ano seguinte. Não, ano passado, nunca esperava viver então, o que assim, ficou essa rivalidade. E agora estão os três do Rio. Quer dizer, o Vasco que se deu mal, né? Se eu tivesse tido o privilégio de ser do Rio de Janeiro, né? Seria Vasco, lógico. Lógico. Mas tem essa ligação muito forte entre Vasco e Palmeiras. Não, mas o jeito do time, né? O time... Assim, eu acho que os outros não são tão parecidos, que o São Paulo tem uma torcida muito maior que a do Fluminense, e o São Paulo tem aquela soberba, sabe? Somos tricampeão mundial, o soberano Morumbi. O São Paulo é aquela coisa arrogante, mas com uma torcida gigante. Não tem como... São Paulo é quase também do Corinthians, e o Palmeiras também. O Corinthians é menor que o Flamengo, e o Corinthians não tem soberba. O Corinthians é uma coisa, a gente é fiel, a gente é povão. Né? O time do povão, o time do povão real do Brasil é o Corinthians. Sim. Que é aquela coisa real, é fiel. Camarote com o Jacuzzi, não fala se perder, não, é o Corinthians, nós é Corinthians, sabe? É fiel, assim, é muito... É uma coisa assim, não é, a gente é melhor que o Flamengo, o Palmeiras. Não, democracia, futebol feminino. Então o Corinthians é essa coisa que é diferente do Flamengo. O Botafogo e o Santos têm similaridade, fato. Assim, tamanho de torcida, uma coisa dos anos 60 e tal. Mas torcedores muito velhos. É uma coisa parecida. Ídolos gigantes. O Palmeiras e o Vasco, que é o outro, né? O Palmeiras Colônia, e o Vasco né? é o outro, é Colônia, é o outro time, sabe? Aquele lá, é o Palmeiras e o Vasco. O pessoal não gosta, tem um preconceito com a gente, né? O Palmeiras, o porco, né? Sabe, com o Vasco vocês também têm preconceito. O pessoal, eu sei que na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, tem pouco vascaíno.
Tem um preconceito. O o time da Vasco Zona é o Norte. time da Zona Norte. E a gente, Palmeiras, sofre preconceito. Os porcos da Pompeia, sabe assim? Aquela coisa ali. Se bem que mais recentemente, por causa do Aliens, ficam chamando a gente de torcida de teatro e tal, né? Mas a camisada de Perdizes, Matarazzo, Turiaçu ali. Já. Essa é bem. O Aliens mudou, mas isso deve Raiz, pelo final do Parque Já de Antártico. suspenso. Já se fala em Guga Chakra em São Januário, hein, Guga? Eu gostaria muito de Foi um conhecer jogo do São Vasco, Januário. pô. Queria conhecer. Você não conhece? Nunca fui em São Januário, fui no Maracanã. Raiz como era o Palestra. Maracanã antigo. E você gosta do Vasco, assim? Gostaria de ser Vasco. Época que tinha o Giovani, o Romário, lembra? Isso, timaço com o Roberto. Quando eles ganharam de São Dez, Paulo, também em 89. Célé Vasco. Isso, com o gol Célé do Sorato, Vasco ali. né? É gol do Pô, Sorato, 89, Teve né? Cocada também, né? Cocada no O Flamengo em Carioca. 88. É a última vitória do Vasco numa final contra o Flamengo. Então, Isso aí. e o Vasco era muito grande, porque lá em São Paulo, o Flamengo, claro, sempre foi, mas o Vasco era visto muito assim, o tempo era Flamengo e Vasco. O Fluminense e Botafogo era menos, que tiveram fases ruins, né? Claro. Claro, o Fluminense depois teve o Unimed e tal, mas vai variando. Mas o Vasco, o Vasco melhorar é muito importante. Eu adoro o Vasco também por causa do Pedrinho. Tem o Pedrinho, o Edmundo, que são figuras que são ídolos dos dois. Cara. Claro que tem também o Cafu, é ídolo do São Paulo e do Palmeiras, o Miller. O Miller foi de 4, né? De São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E Cruzeiro. Cruzeiro. Eu queria Miller muito, jogava demais. nessa época eu queria muito o Miller no Flamengo. Porque o Edmundo foi um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E o Edmundo é Vasco. E o Pedrinho foi um ídolo no momento do Palmeiras ali. Aquelas confusões, né? O Pedrinho é um cara muito legal, que não tem como não gostar do Pedrinho. Agora, o Guga, e o seu maior ídolo? Quem é? Meu maior ídolo no Palmeiras. Bom, na infância era o Leão. Emerson Era Leão. Espalma, Leão. Na loja do Pelé aqui, que vocês estavam falando antes, tem camisa do Leão pra vender. Que é Tem verde aqui? e branca. Eu tenho que ir na loja do listrada Pelé. verde e branca da zebra. Sim. Aquela linda do Leão. Leão jogou 4 Copas do Mundo. Leão. Leão foi um super goleiro. Especialista, Que muita né? gente só lembra do Leão técnico, que foi técnico do Palmeiras, mas o Leão, sabe, ele foi um cara que marcou muito. O Jorginho, que era um ponta do Palmeiras nos anos 80, que marcou muito, e o Edu Manga. Aqueles lá. Aí na era Parmalat, o Evair e o Edmundo. E vai o Edmundo, são seus ídolos. Edmundo né? e Evair. E depois o Marcos, né, São Marcos, Então. que assim, o maior momento da história do Palmeiras não foi sair da fila, não foi ganhar as Libertadores. Foi o pênalti do Marcelinho. Que você imagina, você ganhar do seu maior rival histórico, o Corinthians, na Libertadores, 2 anos seguidos, ali era o 2º ano, com o Marcelinho, que tem o Sócrates, mas assim... É o Corinthians, O Marcelinho é o Corinthians. E no pênalti, Super né? batedor de falta e de pênalti. Que o pessoal jovem, não sei se tem noção do que era o Marcelinho. Era falta perto da área, era gol. Era gol. Esqueci do Neto, que também foi ídolo no Corinthians. Adoro o Neto. Que também foi ídolo no Palmeiras. O Marcelinho bateu o pênalti, o Marcos defender, então o Marcos e agora o Abel, né? Então, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida. Mais que o Filipão. Filipão e Luxemburgo têm um tremendo mérito. Foram grandes técnicos. Não só no Palmeiras, é que o Luxemburgo foi em outros times também. O Filipão é associado ao Grêmio e Seleção Brasileira, né? Técnico do Penta. E o Luxemburgo fez times bons no Corinthians, no Cruzeiro. O Luxemburgo foi um grande gênio como técnico de futebol. Mas o Abel é o Palmeiras, né? É o Palmeiras, não tem... Sim, ele é uma figura que não tem como dissociar do Palmeiras. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.